Olá, minha gente querida, mais uma vez com vocês e para comentar os assuntos da semana, presente em nosso programa, o jornalista Pedro do Couto, que semanalmente participa do Eu e Você. Mas, Pedro, eu queria já iniciar falando de uma belíssima sessão solene realizada por mim na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, quando foram agraciados com o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, os ministros Jorge Mussi, Mauro Luiz Campbell e Humberto Eustáquio Martins, e também com a medalha Pedro Ernesto, o ministro Roberto Rosas. A Câmara Municipal, talvez em toda a sua história, jamais tenha vivido uma noite de tão significado valor, pois lá estiveram mais de uma dezena de ministros, prestigiando o nosso evento, desembargadores, juízes, procurador-geral do Ministério Público, Dr. Cláudio Lopes, nosso querido chefe da Polícia Civil também, Alan Turnovski, o desembargador Mauro Dixten, que receberam a medalha Albert Sabin, que nós sempre fazemos questão de lembrar quem foi este grande judeu sionista e cientista que salvou e continua salvando da paralisia infantil milhões e milhões de crianças. Não poderia deixar de registrar a participação do nosso querido Ari Berger, que tanto contribuiu com o sucesso do evento. Após a solenidade, foi servido um belo coquetel no Salão Nobre da Câmara Municipal, que se estendeu por um bom tempo. Os funcionários, os vereadores comentam que foi realmente um grande evento. E eu também não poderia deixar de mencionar a presença do nosso querido ministro Luiz Fux e também do orador oficial da noite, que foi o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro César Asfor Rocha, que saudou a todos os agraciados. Pedro, mas a vida não são festas e homenagens apenas, mas temos que enfrentar o dia a dia. E eu gostaria de abordar rapidamente um assunto que me preocupa muito, que é a questão da intolerância humana, o radicalismo ideológico, religioso ou político que colocam em risco a democracia. No Brasil, por exemplo, que nós achávamos que estávamos vivendo em uma democracia consolidada, assistimos a situações que nos preocupam. Muitas pessoas hoje se dizem preocupadas com a possibilidade de patrulhamento de suas ações e especialmente de telefones grampeados. Estas são preocupações de boa parte da população e os regimes populistas como a Venezuela, o perigo é evidente e real. A mordaça da imprensa é uma realidade e não há mais como opor-se a Chaves. As ditaduras, sejam de esquerda ou sejam de direita, são abomináveis. Elas negam ao ser humano o direito mais elementar, que é o de se manifestar através de seus pensamentos e de suas ideias. Infelizmente, dezenas e dezenas de tiranos continuam violando os direitos humanos com a máxima de que os fins justificam os meios. E isto sempre acontece quando alguém deseja se perpetuar no poder. Qualquer divergência é uma ameaça. Com muita tristeza, volto a dizer que hoje assistimos a muitos países cometendo genocídio contra os seus próprios povos, prisões perpétuas, torturas, apedrejamentos, práticas que estão totalmente ultrapassadas. Tantos seres humanos sacrificados por um único motivo, o direito de querer ser livre. Estamos falando do mundo em geral, mas começo a me preocupar com o nosso Brasil, onde nós hoje vivemos um quadro triste e lamentável que eu, Pedro, gostaria que você comentasse. Tereza, o quadro brasileiro é extremamente preocupante, sublinhado por essas violações seguidas de sigilos fiscais realizadas em cidades pequenas de São Paulo. Por que em cidades pequenas? Porque os seus autores queriam esconder o seu gesto, queriam esconder sua iniciativa.
Impossível haver uma democracia plena quando há atitudes assim. Sobretudo, pior, defendidas indiretamente pelo presidente da República, que devia ser o maior interessado em que fosse esclarecido todo o episódio e punidos os responsáveis. Afinal, se não foi ele que mandou, ele tem a obrigação de punir aqueles que até iludiram a sua própria confiança. Duas pessoas balançam. O ministro da Fazenda, na área de quem foi praticado essas violações, e o secretário da Receita, Otacílio Cartacho, também. Mas o mais importante, como você assinalou, justamente isso parte de quê? Da intolerância. A intolerância quanto ao direito de divergir. E realmente é uma coisa abominável, é um retrocesso ao passado, retrocesso às trevas de qualquer ditadura que o mundo conheceu. Pedro, eu acho que você falou tudo em relação ao presidente Lula, mas nós também não poderíamos deixar de abordar uma questão que eu acho extremamente grave, a política externa do nosso país, que nos deixa a todos perplexos, pois a nossa diplomacia criou uma política de Estado voltada para os interesses do próprio governo. Pregamos os valores da democracia e dos direitos humanos na política interna, mas o governo evita ressaltar esses valores e nos aproxima de países com afinidades ideológicas como a Venezuela, Irã, Sudão e Cuba. Estranhamente, o ministro Celso Amorim declarou recentemente que negócios são negócios. Afirmação feita quando visitou um dos países ditatoriais da África, que foi a Guiné Equatorial. Mas há pouco eu citei Cuba. E esta semana li uma entrevista do ex-mandatário daquele país, o Fidel Castro, que, confesso a você, Pedro, me surpreendeu muito, quando ele faz menção às posições adotadas pelo presidente do Irã, o Ahmadinejad, em relação à negação do Holocausto. E Fidel afirmou que o ditador iraniano deveria parar de difamar os judeus, que não negue o Holocausto, que abandone o antissemitismo, que tente entender os motivos pelos quais os judeus foram perseguidos através da história. Acrescentando ainda que ninguém foi mais perseguido que os judeus, porque são acusados e caluniados por tudo e que não há nada que se compare ao Holocausto. Finalmente, Fidel Castro fez justiça. E tomara que Fidel mantenha esta posição. Esperamos que não seja um delírio e possa interferir e convencer o tirano presidente do Irã, o Mahmoud, de suas novas posições. É isto que nós queremos. Como você vê esta mudança de Fidel em relação ao Estado de Israel e ao Irã, embora ele continue sendo contra as sanções impostas pela ONU? De qualquer forma, Tereza, foi importante a afirmação do Fidel Castro a respeito da questão do judaísmo no mundo. Sobretudo, reconhecer um fato histórico conhecido, que são as perseguições de que os judeus foram vítimas através do tempo, escravos dos egípcios, invadidos por Roma, sofrendo o Holocausto, vítimas da Inquisição, enfim, uma sequência de atrocidades, a mais grave, mais séria, o nazismo, inegável porque está com registro, cinemas, fotos, imprensa, rádio, e impossível alguém como o ditador do Irã, Ahmadinejad, querer negar esta evidência. O Fidel deu uma contribuição para esclarecer a verdade dos fatos. Importante a palavra dele. E espero que ele não volte atrás. Mas, Pedro, falamos no povo judeu e está chegando o Yom Kippur, que é o dia do perdão. Nesta ocasião, os judeus de todo o mundo pedem perdão ao Criador por todos os erros e injustiças cometidas. Fazemos um jejum de 24 horas e pedimos ao Senhor para sermos inscritos por mais um ano no livro da vida. Sem querer relacionar, mas o Criador tem muito que perdoar.
principalmente os assuntos ligados à política. As abomináveis fraudes cometidas por aloprados envolvendo pessoas inocentes, como aconteceu agora com a filha do candidato a presidente da República, o José Serra, que teve quebrado seu sigilo fiscal. Fraude aceita pela Receita Federal e forjada contra os tucanos. E o pior, no momento das eleições, crime vergonhoso cometido contra Serra com o intuito de desmoralizar a oposição. Serra tem toda a razão, exigindo que tudo seja apurado rapidamente, para que a moral volte ao país. Mas o presidente Lula saiu logo em defesa da sua candidata, da Dilma, dizendo que José Serra partiu para a baixaria com mentiras e calúnias. Diz que não houve nada de importante. E o mais grave é que o diretor da Receita transferiu para daqui a 60 dias a apuração da verdade sobre o fato, quando já acabaram as eleições. Uma vergonha, Pedro. Chego à conclusão que, infelizmente, hoje estamos vivendo no Brasil uma democracia disfarçada, pois as instituições que deveriam ser o suporte democrático estão comprometidas com o governo, que pensa apenas numa única coisa: não abrir mão do poder. Você não acha? Eu acho sim, Tereza, acho sim. Não querem abrir mão do poder de jeito nenhum e para isso utilizam até métodos ilícitos. Incrível. No dia do perdão, o secretário da Receita, por exemplo, que adiou a investigação por 60 dias, terá que esperar também 60 dias para ser perdoado. Pedro, gostei desse seu final. Eu acho que vou deixar como sugestão, já que são tantos os crimes, criar no Brasil o Dia do Perdão. Mas amanhã nós teremos um evento muito importante no CIB, que é na Rua Barata Ribeiro, em Copacabana, quando estará sendo homenageado com o título Cidadão Benemérito do Estado do Rio de Janeiro, por nossa iniciativa, o Dr. Davi Cohen, que é o presidente do Betel. Desde já estão todos convidados e contamos com a presença de todos. E a comunidade judaica que está nos assistindo, Shana Tová, que seja um ano feliz, um ano doce, de muita paz e de muita alegria. Chegamos ao final do nosso programa. Obrigada pela participação, Pedro. A você que nos assiste, tenha uma excelente semana. Nos encontramos no próximo domingo, às 12 horas, aqui na CNT. Até lá!